Governo decide hoje sobre o polêmico retorno do horário de verão e entenda os pontos de tensão. A possível volta do horário de verão em 2024 será definida nesta terça-feira pelo Ministério de Minas e Energia. O ministro Alexandre Silveira se reunirá com sua equipe técnica em Brasília para avaliar os riscos energéticos em meio a uma das piores crises hídricas já registradas no país. O que está em jogo? A decisão final deve ser anunciada ainda hoje, conforme sinalizado por Silveira. O ministro, em recente evento na Itália, destacou que a equipe técnica do governo analisará com cautela a necessidade do horário de verão diante da seca extrema que atinge o Brasil. A recomendação de retomada veio do ONS, o Operador Nacional do Sistema Elétrico, que alertou para os graves impactos da crise hídrica. Segundo Silveira, estamos enfrentando a pior seca dos últimos 73 anos, e, mesmo com medidas preventivas, foi possível preservar apenas 13% da água no sistema elétrico nacional. O peso político da decisão. O presidente Lula deu seu aval para que a decisão seja tomada, caso se mostre necessária, sinalizando a importância de se evitar um desgaste político em um momento delicado. No entanto, a reunião desta terça-feira é crucial para a avaliação final dos riscos. Silveira enfatizou a urgência da decisão, pois setores estratégicos precisam se preparar para a eventual mudança. Ele destacou que os próximos meses serão decisivos para garantir o sucesso da estratégia, especialmente entre outubro e dezembro, quando o horário de verão teria maior impacto. Controvérsia sobre a natureza da política. O ministro refutou qualquer tentativa de associar o horário de verão a um viés ideológico, argumentando que se trata de uma medida puramente técnica, baseada em dados concretos. Apesar disso, Silveira foi categórico ao afirmar que a adoção não ocorrerá antes do segundo turno das eleições municipais, no dia 27 de outubro, para evitar maiores controvérsias políticas. Tomarei a decisão com a coragem de quem sabe a importância de preservar a segurança energética do país, mas com base em fundamentos técnicos e uma sensibilidade política e social. Defendo o horário de verão como uma política pública, mas só a utilizarei se for absolutamente necessária para garantir energia ao Brasil e reduzir os custos para os consumidores, afirmou o ministro. O horário de verão divide o país. A proposta de retorno do horário de verão tem gerado forte divisão entre os brasileiros. Uma pesquisa recente do Datafolha revelou que 47% da população é favorável à medida, enquanto outros 47% se posicionam contra. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, o que revela um empate técnico, expondo a quão polarizada a questão se tornou no debate público. Impactos energéticos e dúvidas sobre a eficácia. Uma das principais críticas ao horário de verão reside nas dúvidas sobre sua real eficácia nos dias atuais. Originalmente, a medida foi implementada como uma forma de economia de energia, especialmente em um cenário onde a iluminação elétrica representava uma grande parte do consumo residencial e comercial. No entanto, críticos argumentam que, com as mudanças nos padrões de consumo, como o uso intensivo de aparelhos de ar-condicionado e outros eletrônicos, a economia gerada pelo horário de verão teria se tornado marginal. Especialistas do setor energético apontam que a eficácia do horário de verão para aliviar o consumo elétrico já não é tão clara quanto foi em décadas passadas. Para muitos, a medida é vista mais como uma solução paliativa do que uma resposta real para o problema das secas e da dependência de usinas hidrelétricas. Silveira, no entanto, parece confiante de que, diante da crise hídrica atual, essa ação poderá trazer benefícios, especialmente no curto prazo. Desgaste público e social. Outro ponto de discórdia são os efeitos do horário de verão sobre o cotidiano da população. Muitos argumentam que a mudança de horário afeta negativamente o relógio biológico, causando transtornos na saúde, como distúrbios de sono e queda na produtividade, especialmente nos primeiros dias de adaptação. A rejeição ao horário de verão também é forte entre setores da economia que dependem da rotina natural de trabalho, como a agricultura, onde a alteração de horários pode desorganizar ciclos produtivos. Apesar disso, setores do comércio e do turismo tendem a apoiar o horário de verão, destacando os possíveis ganhos econômicos com o aumento das atividades ao ar livre no período estendido de luz solar. Esse embate entre os prós e contras do horário de verão alimenta a divisão entre os brasileiros, tornando a decisão do governo ainda mais delicada. Questões ambientais e energéticas mais amplas. A discussão sobre o horário de verão também traz à tona um debate mais amplo sobre a gestão dos recursos energéticos no Brasil e a dependência do país em relação às usinas hidrelétricas. A seca severa escancara a fragilidade do sistema energético brasileiro, que, embora tenha diversificado sua matriz nas últimas décadas, ainda depende fortemente de recursos hídricos. O governo enfrenta críticas por não ter avançado de forma mais decisiva em alternativas como energia solar e eólica, que poderiam, a longo prazo, reduzir a necessidade de medidas emergenciais como o horário de verão. Para muitos analistas, a crise atual é mais um sintoma de uma falta de planejamento energético estrutural, e o horário de verão seria apenas um band-aid temporário em uma ferida muito mais profunda.
Uma decisão com múltiplas camadas de controvérsia. A decisão sobre o retorno do horário de verão vai muito além de uma simples mudança nos ponteiros do relógio. Ela envolve considerações técnicas sobre a crise energética, tensões políticas, impactos sociais e uma sociedade dividida. Independentemente do resultado da reunião desta terça-feira, o debate sobre o horário de verão expõe a complexidade das decisões que envolvem políticas públicas, sobretudo em tempos de crise. Seja qual for a decisão, o governo enfrentará críticas de diferentes lados, mostrando que a política energética do Brasil ainda está longe de alcançar um consenso sustentável e eficaz.